Eu trabalho ainda atualmente na Sabesp como educadora ambiental, né? E faço esse trabalho de sensibilização da sociedade, produzo alguns diagnósticos, principalmente perceptivos sobre a população, com a população sobre esse tema água, né? Até para que eu possa desenvolver projetos educativos de acordo com o perfil da população que eu vou trabalhar. E o que eu tenho percebido ao longo desses diversos anos, mais de 20 anos atuando no setor, né? Na Sabesp eu estou há 31 no comitê, já muito mais que 5, somado todo o período, há mais de 15 anos atuando no comitê de bacia, é que a população tem a falsa percepção de abundância, de que essa água é um recurso que não vai acabar nunca, que você pode usar, que você pode estar utilizando da forma como quiser. Mesmo durante a crise hídrica, a gente percebeu em algumas faixas sociais que as pessoas acreditavam que era uma forma do governo estar ludibriando a população, de vender informação errada, ou então justificando o aumento da tarifa, porque queria vir com a questão política, né? E para mim é muito evidente que a gestão dos recursos hídricos, apesar de ser posta como uma política pública, ela não é vista efetivamente como uma política pública pelo governo, né? Ela é tratada muito superficialmente, é jogado muito ao alento, é muito superficial, não existe uma discussão, uma profundidade na discussão sobre o tema. E a população, como abre a torneira, encontra água em abundância, às vezes nem sempre, né, porque os mais pobres acabam sempre sendo os mais afetados, né, mas como tem ali o recurso disponível, não faz muita questão de perguntar de onde veio, como é tratado, se realmente está disponível em abundância, como ele faz para usar isso e de forma mais correta. Então, usa-se de acordo com a disponibilidade, sem muitas preocupações com relação à gestão. Acham que a responsabilidade é do governo, uma vez que a Sabesp é uma empresa do Estado de São Paulo. Eu me refiro aqui nessa região do Alto Tietê, que é predominantemente Sabesp, né? Acham que a responsabilidade é do governo e que cabe ao governo, então, encontrar soluções e se ausenta dessa discussão. Se ausenta desse papel de ser um interlocutor ou então de estar atuando efetivamente na preservação dos recursos hídricos. Ele se ausenta, atribui ao Estado esse dever, né? Enquanto eu destaco que o Estado é o salvador, essa figura, né, de Deus presente, que está ali, que vai nos salvar, e tiro de mim a responsabilidade de ser um agente de transformação, eu vou sempre esperar que o outro faça por mim. Eu preciso me reconhecer como um agente de transformação, alguém capaz de atuar no cenário que eu existo, naquela comunidade. Eu preciso me reconhecer como cidadão ativo para conseguir transformar o Estado. Eu vou citar um exemplo. Eu trabalhei em 2001 no município, em Rio Grande da Serra. Nós temos lá um microsistema chamado Ribeirão da Estiva, e nós íamos fechar esse sistema, porque a bacia estava assoreada, tinha muito sedimento de fundo, e já não era mais tecnicamente viável para a Sabesp manter o sistema funcionando. E foi dado um desafio, né, para não fechar esse sistema, a produção de 100 litros por segundo, o que poderia ser feito? E nós resolvemos então fazer um estudo na bacia, uma microbacia, levantar quais eram os principais impactos ambientais, né, e a partir desses impactos verificar como a gente poderia atuar efetivamente sobre eles. Bem, fizemos toda a parte técnica, levantar os impactos, diagnósticos, conversar com a comunidade, fazer levantamentos de campo, né? Feito toda a parte técnica do diagnóstico, a gente fez o diagnóstico social também, conversar com as pessoas, os moradores mais antigos, para saber qual era a percepção deles sobre o município, sobre a gestão ambiental, a gestão da bacia, né? E fizemos isso casado com uma pesquisadora que estava desenvolvendo um modelo matemático de análise de qualidade da água. Então ela pegou aquela microbacia para desenvolver a tese dela. Então a gente começou o trabalho junto com ela. Ela começou a tese e a gente começou o trabalho no município. Conversando com os técnicos de governo, a gente percebeu uma ausência de conhecimento sobre as questões do município que era maluca. O pessoal não sabia nem o que era uma lei orgânica. Vereadores que não sabiam o que era lei orgânica. Não sabiam que o município estava inserindo em área 100% de mananciais. Não sabiam o que era uma área de mananciais, os vereadores. O prefeito, então, a gente ficou assim olhando, um pouco assustado com as entrevistas. Aí nós fomos à comunidade, conversamos com os educadores, conversamos com lideranças comunitárias, né? E perguntar assim, para os moradores o que para eles era uma sociedade desenvolvida, o que eles pensavam daquele município. E eles tinham aversão ao município porque era um município de proteção de mananciais, tinha área verde.
A gente não pode asfaltar tudo. A meta dos moradores era ter todas as ruas do bairro, do município, asfaltadas. Porque isso para eles era desenvolvimento. Não ter folhas nas calçadas, porque, gente, é sujeira. A gente precisa ter as ruas limpas, asfaltadas, pavimentadas, né? Para eles isso é sinônimo de desenvolvimento. E quando a gente perguntava assim, e o fato do município estar numa área de mananciais? Desconhecimento total. E a importância do meio ambiente para a sociedade? Total desconhecimento. Aí visitamos uma comunidade mais próxima, as nascentes, as mais próximas às nascentes da microbacia, e perguntamos qual era a relação deles com aquele meio ambiente. Olha, como é que você percebe? O senhor cuida da sua nascente? Um caso bem emblemático. O morador, a liderança comunitária, nos levou até a nascente e falou, nós cuidamos, olha só, tá tudo limpinho, né? Quando a gente chegou lá, eles tinham desmatado toda a vegetação, a nascente estava peladinha, a gente peladinha, vinha descendo ali sem nenhuma vegetação de entorno, limparam, queimaram todo o mato, deixaram tudo limpo, né? Aquele conceito de limpeza, né? Aí você olha e tem vontade de chorar, né? Você fala assim, nossa, mas o senhor cuida bem. Cuidamos, a gente faz mutirão a cada 3 meses e a gente limpa tudo. Aí você vê assim, a ignorância, a falta de conhecimento. Então, para esse, um dos eixos desse trabalho foi o trabalho da educação. Nós fomos para toda a rede pública de educação levar um conhecimento, mostrar o diagnóstico do município, falar sobre a legislação, né, os aspectos, a quem cabia quem dentro desse modelo de gestão, qual é o papel do Estado, do município, de todos os órgãos reguladores, mostrar claramente e não falar, eu falar, porque quando você fala parece que você direciona. Então eu levei um representante, quer dizer, a única pessoa que não palestrou nesse curso fui eu, ou qualquer um técnico da Sabesp, para não direcionar, para não enviesar a discussão. Nós trouxemos técnicos diversos, gente que meteu pau na Sabesp. Falou, olha, Sabesp, não... ok, é isso mesmo, para formar opinião, as pessoas têm que saber, né? Elas têm que olhar criticamente para esse espaço. E aí eles fizeram todo esse trabalho, a gente fez todo esse trabalho, depois de um ano, quase 2, que a gente voltou para monitorar as ações, nós tínhamos melhorado a qualidade da nascente do rio em 80%. O rio, a qualidade da água tinha melhorado em 80%. E a única ação registrada no município foi a educação ambiental. Por quê? Com a consciência da preservação de nascentes, aí pararam de derrubar mata, de carpir, de botar fogo, preservar ali toda a vegetação de entorno. Eles começaram a denunciar movimentos da prefeitura, denunciaram a Sabesp, movimento irregular de terra próximo à área de mananciais, começaram a denunciar e fechar pocilgas, denunciar e fiscalizar o desmatamento no entorno do manancial. Então, o conceito, a consciência de território e a importância dos órgãos, ou a importância da sociedade na mobilização foi plantada. Eles criaram 2 ONGs dentro do município e começaram a atuar de forma muito mais efetiva fiscalizando o território deles. E o mais interessante, que depois a gente voltou para fazer o feedback com essas pessoas, e aquele senhor que ia lá e matava toda a vegetação, ele falou, eu entendi que essa vegetação é importante para a preservação da qualidade da água. Eu não sabia que eu estava fazendo tudo errado, né? Fizemos um curso específico para os técnicos de governo, um curso específico para os vereadores, cursos mais rápidos, curtos, para eles terem conhecimento. Então você percebe quando você fecha essa rede de conhecimento de todos os atores que atuam numa região, a coisa flui, porque enquanto eu não reconheço a importância, eu não atuo sobre ela. Quando você olha para o meio, você já percebe as mudanças climáticas, né? O aumento da temperatura, os dias mais quentes, a tendência de maior dias acima de 30 graus. Então, para a gente que tem um pouco mais de conhecimento e acesso à informação, você já consegue fazer esse entrosamento. Mas, para a grande maioria da população, eu tenho a impressão que eles ainda não entenderam, né, os efeitos da ação humana sobre o clima. E aí se espera, a grande maioria acha que, olha, isso está acontecendo no mundo, mas não está acontecendo no meu território, né? Então você fazia a ligação do que foi a crise hídrica, por exemplo, com as mudanças climáticas, né? Mesmo acadêmicos que a gente reconhecidos não faziam essa ligação, né? Ah, é uma questão sazonal, olha, você olha na linha do tempo, isso é cíclico, já aconteceu há 50 anos, há 30 anos atrás, não tem nada a ver com a mudança climática e tal. Então você teve esse discurso, eu acompanhei todos os debates na época da crise hídrica de São Paulo, e mesmo entre acadêmicos você encontrava essa discussão controversa. Um lá sim, o outro lá não,
justifica-se tecnicamente porque não é mudança climática, né? O outro já, olha, é mudança climática, tem que ficar atento, né? Então, acho que ainda não existe um consenso, né, da sociedade com relação ao tema. Falta muito essa percepção de que isso de fato está afetando as nossas vidas e vai afetar cada vez mais. São Paulo, por exemplo, nunca mais recuperou os níveis dos mananciais. O Cantareira, você pode observar que está sempre abaixo. Guarapiranga, o manancial está abaixo, né? E os outros sistemas também, a gente continua, nunca mais teve uma recuperação. Não há previsão de uma recuperação desses sistemas, né? E fico muito preocupada a forma como os próprios comitês, por exemplo, o Comitê de Bacias do Alto Tietê, na época da crise hídrica, ele não participou da discussão da escassez hídrica em São Paulo. Ele foi excluído pelo Estado, pelos segmentos do Estado, foi excluído das discussões, e só depois de muita briga mesmo, né, que eles inseriram o comitê na discussão, né. E assim, eu percebo que por não haver, né, um conhecimento mais amplo, uma percepção mais ampla sobre esse tema, ele não é debatido. Esse ano, no plano de bacias, eles inseriram um capítulo sobre mudanças climáticas. Então, o plano de bacias do Alto Tietê pretende um capítulo sobre mudanças climáticas que eu entendi de forma positiva. Positiva, quando eles falam tecnicamente como as mudanças climáticas podem afetar a gestão dos recursos hídricos no Alto Tietê. Do outro lado, o plano de bacias excluiu totalmente a educação ambiental. Então, o plano de bacias não prevê educação ambiental. Como eu posso sensibilizar a sociedade para a gestão dos recursos hídricos se não há educação ambiental? Se eu não fomento a educação ambiental? Então, de um lado eu reconheço a importância, do outro lado eu tiro os meios, os instrumentos de comunicação com a sociedade que poderiam nos ajudar a reforçar esse debate e a levar, porque é necessário que isso seja pautado como política pública. É necessário, mas a sociedade precisa estar mais consciente disso e precisa exigir dos seus representantes que essa pauta efetivamente seja posta. Tecnicamente falando, eu acho que a educação ambiental ela tem que estar de acordo, tem que estar fundamentada, instrumentalizada de acordo com o diagnóstico da bacia. Por exemplo, o Alto Tietê, eu tenho uso e ocupação de solo irregular, que é grave, você pega as nossas maiores bacias, o Pírix, tamanho da TI. E por que nós temos muitas vezes uso e ocupação de solo irregular nessas áreas? Por desconhecimento da legislação sobre uso e ocupação de solo, sobre o território. Então, se eu chegar se eu preciso fazer gestão de mananciais, eu também preciso fazer gestão sobre o meu território. E como eu colocaria educação ambiental nesse processo? Levando a informação sobre essa questão. Levando essa informação para os moradores locais sobre onde estão assentados, inseridos, qual é o impacto que eles têm sobre esses mananciais e como, discutindo com essa população, como eles não estarem lá, que é um primeiro passo, e como impedir que isso continue aumentando, uma vez que vai prejudicar todos os membros. Então, estou te dando um exemplo, tá? Eu não posso falar de gestão de recursos hídricos se não falar de gestão de território. Ah, não, eu quero preservar a quantidade, a qualidade, a disponibilidade, a sazonalidade da água, não sei o que, não sei o que. Tá, mas eu tenho preciso preservar o território. Então, com sedimentos caindo à torta e à direita dentro de uma nascente, dentro de um rio, dentro de uma bacia, eu não vou preservar, né? Então, falta essa percepção técnica. Então, eu tenho lá o plano de bacias que dá as diretrizes sobre a gestão, baseado, claro, no diagnóstico de bacia. Preciso ter o diagnóstico da bacia, com indicadores claros sobre a gestão dessa bacia. Então, eu preciso casar a educação ambiental dentro dessas propostas. Gestão de território, gestão de usurpação de solo, educação ambiental entrou aqui. Gestão de nascentes, educação entrou aqui. Reflorestamento, replantio, melhoria, ela vai entrar aqui nesse esquema. Retirada das áreas rurais. Precisamos melhorar o esgotamento das áreas rurais, que hoje é um problema para alguns municípios pequenos. Também eu vou por aqui, porque eu consigo facilitar que essas prefeituras captem recursos para implementação de fossas, para a educação dos seus moradores. Mas hoje, esse cruzamento, se eu pegar lá o plano de bacias, os seus indicadores, não tem um eixo de educação ambiental para estes indicadores. Parece que não, mas a gestão de inundações, por exemplo, né? Uma das mais conhecidas em São Paulo, se você buscar, é a do Fusco Rolha, né? Em que a comunidade jogou um Fusca ali no Vale do Aricanduva, um Fusca no córrego, que entupiu, né, e acabou causando uma das maiores inundações. Quer dizer, posso falar de uma experiência muito minha ali, um projeto que eu desenvolvi no Jardim Robru, está relacionada ao engajamento da sociedade, também há essa falta de percepção do Estado na interação com a nossa comunidade, que eles afunilaram a saída de um córrego, né,
a prefeitura para resolver a questão de drenagem local, afunilaram a saída do córrego. E nessa saída, quando a água acabava, passava por esse afunilamento, que ela ganhava pressão, ela cavou um poço com mais de 5 metros de profundidade, que formava um redemoinho, onde morreram 2 moradores, né? E para que a população não continuasse sofrendo com esse problema, a solução foi os próprios moradores desfazerem a obra da prefeitura, e aí, com base nisso, a gente buscar um novo projeto, já com um olhar de envolvimento da sociedade, entendendo como era essa dinâmica das águas local, como se dava esse arranjo espacial dentro dessa comunidade, né? E aqui na região do Brooklyn, onde eu morei por algum tempo, na zona sul de São Paulo, é uma área que foi ocupada na época da retificação do leito dos rios. Antigamente ali era um vale, né? Era uma área de várzea, que foi soterrada, né? E criou-se um bairro. Tanto que na minha casa aparecia sazonalmente pererecas, sapinhos, ocupavam todas as casas, porque a natureza vinha ocupar o seu espaço natural, né? Elas apareciam com muita frequência ali. E é uma região muito baixa e próxima ao Rio Pinheiros. Num determinado momento, assim, a gente, poxa, estou morando num bairro de classe média, nunca teve enchente, não tem esse histórico, uma rua mais alta, a gente morava na parte mais alta. Então você imagina que isso não vai te afetar. Sim, afeta. Uma bela madrugada, depois de chuvas torrenciais, as bombas de drenagem do bairro pararam de funcionar, e aí começou a dar refluxo do Pinheiros para dentro do bairro, inundou casas, inundou os dois shoppings da região, as casas, e a minha casa que estava acima, era 2 horas da manhã, a gente correndo, tirando móveis, né, subindo escada com os móveis, pelo menos aquilo que a gente considerava de mais valor, né, para evitar que a água danificasse ou viesse prejudicar. Então a gente não está isento, né? Quando você passa por essa experiência, você fala, ninguém está isento a isso. Assim como a comunidade está lá na periferia, você fala, não, aquele lá está sujeito, ocupou, está lá, que é muito, não, ocupou porque quis, foi lá, tá, né? Não, quando você tem uma desorganização nesse âmbito, né? A falta de gestão efetivamente do território, dos recursos hídricos do seu território, que vai da micro, macro drenagem, que envolve todos esses conceitos, todos nós estamos vulneráveis, não tem ninguém. Absolutamente ninguém que não esteja sujeito a uma surpresinha dada por uma falta de gestão do território. O primeiro passo para você resolver um problema é que a população perceba aquele problema. Enquanto ele não é percebido pelo coletivo, ele não existe. Então, na hora que você discute e eles percebem a necessidade de mudança, então existe um engajamento para a mudança. Enquanto é um problema que eu, como técnica, levo, é um problema meu, não é um problema da sociedade. A sociedade precisa reconhecer a importância para que eles se mobilizem para. Caso contrário, sou eu querendo defender algo do qual eles não acreditam.